a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina, né? Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, sempre batendo na mesma tecla que eu e você, mesmo aqueles que estão trabalhando, tem aquele momento, né, Karina, que a gente precisa parar. Fala, Senhor, fala comigo, que o teu servo ouve. Alguns muitas vezes estão sonolentos, como eu preguei a respeito de Eli. Eli, irmãos, era um sacerdote, era um homem de Deus. Mas a agitação e tantas coisas, tanta desordem na vida dele, na casa dele, levaram ele a perder a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Então, eu e você precisamos tomar cuidado, porque às vezes todo o agito, adoramos a Deus e foi algo maravilhoso. Isto é importante quando a igreja se empenhe para chegar cedo, para adorar. Isto faz parte da vida da igreja. Quando a gente vem para adorar, você pode cantar no banheiro, cantar na sua casa, tem o seu devido valor, mas é algo especial para o nosso Pai, quando a família senta à mesa para adorar aquele que vive e reina para sempre. Que em meio a tantas dificuldades, isso é o que alguns livros, né? O louvor que liberta. A gente tem tanta dificuldade, mas a gente abre a nossa boca no meio da adversidade para cantarmos hinos de louvor ao Senhor. Se empenhe em fazer isto, viu, irmãos? Porque faz parte da vida cristã normal, quando a igreja se reúne. Quando a gente vê agora aqui o Evangelho, e agora eu vou começar, o pessoal que depois vai fazer edição. Senhor, obrigado por tudo aquilo que nós fizemos até agora, de adorarmos a Ti. E agora, Senhor, orienta-nos pela Tua palavra, prepara o nosso coração, e deposita em nós, Senhor, mais um ingrediente que nos torne mais semelhantes ao Senhor Jesus. Arranca aquilo que precisa ser arrancado e enxerta em nós aquilo que precisa ser enxertado. Espírito Santo, santifica e edifica a Tua igreja nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E nós vamos hoje entrarmos no capítulo 15 de Romanos. E a gente percebe um apóstolo Paulo, e nós já trabalhamos capítulo por capítulo, estamos caminhando agora o penúltimo capítulo do livro de Romanos. E Paulo admoestou e ensinou e tratou tantas coisas importantes. E tem um livro que a gente precisa comer, né, de forma, sabe aquela suculenta, este livro, esta carta à igreja de Roma, onde Paulo externa que ele tem uma missão. A minha missão é pregar para os gentios, e ele vê alguns conflitos lá, e Paulo avisa, olha, eu quero visitar vocês em Roma, antes de ir para a Espanha, quero dar uma passadinha aí, recebi uma grande oferta, e vocês vão ver isso no capítulo 15 de Romanos, recebi uma oferta da Macedônia e da Acaia, e quero levar para vocês, quero acompanhar isso, para entregar para Jerusalém, e depois disso, eu quero dar uma passadinha antes de ir para a Espanha. E isto mostra o cuidado, o amor e a preocupação que Paulo tinha com a igreja de Roma. E nós vimos na semana passada que eles estavam tendo alguns problemas, de pessoas julgando as outras. E tem a expressão, e depois eu vou tratar a questão dos fracos e dos fortes, mas havia, e eu tratei isso na semana passada, que nós somos diferentes. E havia muito problema com o judeu convertido e o gentil convertido. O judeu convertido, que havia vindo de descendência após descendência, que celebrava e cultuava a Deus só no sábado, eles idolatravam, chegou ao ponto de tornar o sábado um ídolo, e aí tornou-se algo perigoso para os judeus. E tinham muitos hábitos de coisas que não comiam, porque acreditavam que aquilo poderia ser uma afronta a Deus. Mas o judeu convertido, depois de convertido, tinha problemas, Noel, em aceitar algumas coisas. Porque como que agora eu posso comer porco? Como que agora eu posso cultuar a Deus, não só no sábado, eu posso cultuar a Deus em outros dias da semana?
Como que isso? Isso não cabia na cabeça do judeu convertido. Ele tinha dificuldade de entender que agora a lei existente era a lei em Cristo, que é o amor. Que Jesus veio e resumiu toda a lei em duas coisas: amarás a Deus e o teu próximo, ponto, acabou. E não precisa se preocupar com todas as outras coisas, que as outras coisas apontavam para mim. Agora que eu cheguei, não precisa mais disso. Eu sou a manifestação do próprio sábado. Eu sou o descanso que o sábado apontava. Agora em mim, todas as coisas me são lícitas para vocês. O judeu tinha dificuldade de entender isso. E momento curiosidade, naquela época, o culto eles tinham dois tipos de culto. O primeiro culto, bem semelhante ao nosso, onde eles se reuniam para cantar, para orar, para adorar a Deus. Eles pegavam as cartas dos apóstolos que chegavam nas igrejas e eles liam aquelas cartas no meio do culto. Só que, momento histórico novamente, naquela época os judeus convertidos, eles tinham pouco recurso. Hoje em dia judeu é tudo cheio da grana, a grande maioria, né? Eu já encontrei uns judeuzinhos aí, pô, mas tudo bem, mas a grande maioria é tudo rico. Naquela época, momento histórico, a grande maioria dos judeus, eles tinham muita dificuldade financeira. E como eles não poderiam adorar a Jesus nas sinagogas ou no templo, aonde eles adoravam a Jesus? Eles adoravam nas casas. Aí começaram as células. As células começaram na igreja primitiva. Eles se reuniam nas casas e cultuavam a Deus. Por isso é algo tão importante ter uma célula em casa. Porque quando você tem uma célula na sua casa, você está apontando para onde tudo começou, na igreja primitiva. E aí, só que o que ocorre? Paulo está dizendo que o grande chamado dele é para pregar para os gentios. Aí o gentio se convertia. O gentio sempre comeu porco. E para o gentio, todo dia é dia. Todo dia é dia. Agora havia um segundo tipo de culto. O primeiro culto era isso daqui. Só que eles se reuniam 2 vezes por semana, de forma constante. A primeira vez para juntos estarem adorando a Deus. A segunda vez, eles iam fazer aquilo que ZL gosta. Se reunir para comer. É verdade ou não é? É, irmãos. Ó, da onde a gente aprendeu isso, que tudo acaba em pizza? Aonde? Lá da igreja primitiva, Cleison. Então eles tinham o segundo culto na semana, aonde cada um levava alguma coisa, e naquele dia eles cantavam, eles adoravam a Deus, mas eles em meio a isso comiam e também faziam a sua ceia. Eram 2 cultos. O primeiro só cantava e adorava a Deus. E no segundo, enquanto a gente canta, enquanto a gente adora, a gente também come. Aonde surgiu o bolo de chocolate? Não está escrito, mas eu acredito que foi lá. Aonde foi criada a Coca-Cola? Não está escrito, mas eu acredito que a Coca-Cola nasceu na igreja primitiva. Oh, Deus. Agora, aí começou a ter alguns perrengues, momento de curiosidade, começou a ter alguns perrengues, porque o que acontece? Aí vinha lá aquele irmão gentil, que levava o quê? Eu vou levar uma picanha para a gente comer. Se a ZL estivesse lá, nossa, que maravilha, né? Culto com picanha no final. Agora tinha os judeus convertidos, que quando cortava a picanha, via aquele sanguezinho lá. Assim, não posso comer isso. Aí nós falava assim, nossa, essa é a melhor picanha. Quando está um pouquinho abaixo do ponto. Tem gente que gosta bem. Meu sogro e minha sogra que estão assistindo lá, meu sogro e minha sogra comem quase carvão. Você não sabe o que é carvão, o que é carne. E ele está feliz da vida. Mas eu já gosto um pouquinho abaixo do ponto. Você corta aqui aquela carninha ali que vê um pouquinho de sangue. Para o judeu, aquilo ali era um crime. Um crime. Aí depois vinha lá, irmãos, lá o tataravô do Lincoln estava lá. E falava assim, irmãos, já cansamos de picanha, semana que vem nós vamos fazer uma feijuca aqui, feijoada. Imagina o judeu
falando que na semana que vem, nós vamos comer, Reginaldo, feijoada. Nós aqui não temos, porque o gentil, quando se convertia, ele não tinha dificuldade com isso, porque ele nunca observou essas regras. Mas o judeu convertido tinha muita. Estou só passando primeiro, antes de entrarmos no texto, para você entender um panorama do que estava acontecendo. E por isso que Paulo tinha que escrever, porque começou a ter discussões e problemas entre eles. E agora entra a nossa parte. Beleza, irmãos? Entendeu o que estava acontecendo? E Paulo, todo lugar tem um fofoqueiro. Olha para quem está sentado do seu lado. Diga assim, você é um candidato à fofoca. Todo lugar tem um fofoqueiro, certo, Júlio? Não que seja você, Júlio. Mas todo lugar tem um fofoqueiro. E Paulo, lá do outro lado, irmãos, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, mas tinha fofoqueiro, irmão. E Paulo, lá do outro lado do mundo, sabia dos perrengues que estavam acontecendo. Sabia. E aí, por isso, Paulo pegou, preciso tratar isso. Preciso conversar com eles a respeito disso. Beleza? Vamos para o texto, irmãos? Vamos lá? Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 15. Nós vamos entender porque tudo que foi escrito, irmãos, foi escrito, Deus sabia que eu e você estaríamos em São Mateus hoje, para ouvir isso. O que é que Deus, Claudemir, queria que nós entendêssemos nas Escrituras? Diante de tanta dificuldade diferente, cada um está vivendo um momento diferente, tem uma história diferente, assim como o gentil vinha de um contexto completamente diferente do judeu, mas a mesma palavra estava penetrando no coração de todos e curando a todos. Agora, qual é o problema nosso? É que nós precisamos, Douglas, decidir sermos curados pela palavra. O problema é que a gente ouve a palavra, mas a gente sempre pensa que é para o outro. Ai, minha sogra tinha que estar aqui, meu vizinho, ai, o João era, hoje o João não podia ter faltado. Não, irmãos, Deus não fala com quem faltou, Deus fala com pessoas presentes, amém? Romanos, agora sim, passado todo esse momento de introdução, agora nós vamos começar, Romanos, capítulo 15, verso 1, não vai dar para eu explorar tudo aquilo que eu gostaria, e por isso eu vou pontuar algumas coisas importantes. Depois você lá na sua casa vai orando e meditando neste texto, não dá para eu explorar tudo. Dá, amor, para você dar uma lida geral em Romanos, dá para colocar dar um microfone para minha esposa, que eu quero que ela leia, e eu vou me segurar aqui, vou tentar me segurar para ela dar uma passada geral, para que você, e à medida que ela vai lendo, vai lembrando do que eu mencionei, dos perrengues, das dificuldades, da missão de Paulo. Ele tinha uma missão que era pregar para os gentios, e alguns judeus estavam atrapalhando isso e gerando um forró-bodó, porque tem gente que é barraqueiro, irmãos. Você acha que é coisa só da Zona Leste? Não, irmãos, lá naquela, tem gente que gosta de um barraco, irmãos. Como tem barraqueiro, meu, deixa de lado isso, aí não vai mudar nada, não vai mudar nada, mas o cara tem mulher que é barraqueira, vai lá na porta da escola, no mercado, no açougue, na família, e em reunião de síndico, lá no seu condomínio, quem mora em apartamento, tem barraqueiro lá, irmãos? Tem, então, ó, não é um privilégio só nosso, irmãos. Fiquei sabendo que o irmão aqui da nossa igreja se candidatou e ele ganhou na votação para ser síndico do condomínio dele. Louco, irmãos! Com certeza deve ser corintiano esse irmão. Porque um cara para se candidatar a síndico de condomínio da Zona Leste tem que ser louco. Louco, é corintiano, irmão. Porque síndico é o cara mais amado do condomínio. É verdade ou não é? É. Então, se você quer que Deus trate da vida de alguém, paciência, amor, perdão, ore para ele ser síndico. Você vai ver os perrengues que ele vai passar. Mas esquece os síndicos, eu quero que você abra a sua Bíblia, abriu aí, ó, insisto,
Os textos que a gente projeta aqui, irmãos, é para quem não trouxe Bíblia ou para quem não tem Bíblia no celular. Você precisa acompanhar a leitura naquilo que é o seu dia a dia. Você lê a Bíblia na sua casa onde? No papel, traga o papel para cá. Você lê no trabalho aonde? É no celular? Então, abra no seu celular. Eu e você precisamos nos relacionar com aquilo que é o nosso pão nosso de cada dia. Amém? Então, acompanhando na sua Bíblia, Romanos capítulo 15, a partir do verso 1, capítulo inteiro, eu prometo que eu vou me segurar para não te atrapalhar. Vamos lá. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Verso 5. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz, cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais, louvem o Senhor, todos vocês gentios, cantem louvores a ele, todos os povos. E Isaías também diz, brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Verso 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Verso 17. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e entenderão aqueles que não o haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Verso 23. Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Pois a Macedônia e a Caia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém. Pois, se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Verso 28. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que,
quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e, juntamente com vocês, desfrute de um período de refrigério. O Deus da paz seja com vocês. Amém. 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 Lembra? Eu espero que você, enquanto ouviu o texto, lembrou de tudo que eu mencionei, e você começa a entender o que está acontecendo no coração de Paulo para escrever isso. E agora, nós vamos comer alguns textos, beleza? Uma coisa é ler, ouvir, e outra coisa é comer alguns textos, beleza? Vamos comer um pouquinho do capítulo 15, verso 1. Está lá, verso 1 diz: mas nós, que somos fortes, devemos fazer o quê? Suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Irmãos, aqui, só isso aqui, só nesse versículo aqui já podia ficar só hoje, mas vamos lá. Eu vou pegar só algumas coisinhas desse primeiro versículo aqui, que é rico demais. Primeiro, nós estamos vendo que na igreja sempre há dois tipos de pessoas. E Paulo usou o forte e fraco, mas o que é que estava no coração? E eu quero que para dentro da nossa cultura, eu vou usar uma outra palavra que fica mais claro para nós, crentes do Brasil, ZL, beleza? Vamos mudar a palavra fraco para uma palavra de novo convertido ou imaturo. Gente que ainda está dando os primeiros passos, porque o forte e fraco, às vezes passa uma impressão de superioridade, e não é isso, Cristiano. Não é isso que Paulo quer atingir. Quem é mais importante, uma criança ou uma senhora de 30 anos? Os dois são importantes. Beleza, irmãos? Agora a gente aprende que na hora de um acidente, a gente tem que dar prioridade para quem? Para a criança. Por quê? Porque a criança precisa de ajuda. Precisa de, uma palavra que Paulo utiliza, de suporte. E o que é suportar o irmão? A gente precisa entender que quando Paulo diz suportar o fraco, que o maduro, aquele que já tem mais experiência com Deus, aquele que tem um relacionamento mais íntimo com Deus, que tem um conhecimento maior da palavra, precisa suportar aqueles que não têm tanto conhecimento assim das Escrituras, porque está dando seus primeiros passos. Ainda tem muita coisa que para nós é claro. Por exemplo, uma vez meu filho veio falar para mim: pai, que livro horrível que é esse livro de Levítico. Eu me sinto num açougue de tanto sangue que se fala no livro de Levítico. Agora, tão ruim quanto Levítico é o livro de Números, aquele mundaréu de genealogia. Eu falei: filho, são os dois livros mais ricos das Escrituras, não invalidando os demais, mas o livro de Levítico é poderosíssimo naquilo que está apontando para Jesus. Eu falei: Jesus não, eu vejo um açougue ali, mas Jesus eu não vejo. É sangue, é fígado, então... O que ocorre? E eu disse para ele: é porque ainda você não tem tanta profundidade nas Escrituras. Quem é mais santo, eu ou ele? Nenhum. Quem mais é importante para Deus, eu ou ele? Os dois são importantes para Deus. Estão entendendo essa distinção entre forte e fraco? Que eu queria que você olhasse para esse versículo pensando no maduro, o vivenciado nas Escrituras, aquele que conhece a Deus com profundidade, e aquele que ainda é imaturo. Tem gente que conhece, que é muito maduro para algumas coisas e extremamente infantil para outras. E agora vem a palavra no meio entre o forte e o fraco, o maduro e o imaturo. Existe uma palavra ali entre esses dois polos, chamado suporte. E eu quero mudar esta palavra também,
Ao invés de você olhar para essa palavra de suportar, eu quero que você enxergue ela, Josten, com discipular. Porque o que ocorre nas nossas células? Porque a riqueza de uma célula é aonde o líder de célula está suportando os demais. O que é suportar? É dar um apoio, é ajudar a crescer, é segurar na mão. O que o suporte faz? Ele segura. Ele diz, olha, não, deixa eu explicar melhor o que esse texto está querendo dizer. Não, olha, eu não entendi, eu estou servindo a Deus, eu estou dando dízimo. Por que eu fiquei desempregado? Por que aconteceu isso na minha casa e na minha família? Aí vem alguém mais maduro e vai pegar as escrituras e explicar, e orientar, e orar junto. O que é esse suportar o irmão? Vocês acabaram de fazer isso. Quando vocês oraram uns pelos outros, o que você fez? Você está dando um suporte para o irmão, dizendo para ele assim, não desista, você não está sozinho, conta comigo, eu quero segurar na sua mão, eu quero dar suporte para você. Estão claros, irmãos? Repita comigo assim, fraco, eu preciso entender, como aquele homem que é ainda imaturo. Quantos são imaturos aqui? Todos nós, irmãos. Dependendo de quem chega perto de você, você pode, para muita gente você, quanto conhecimento que você tem, quanto relacionamento com Deus que você tem. Depende de com quem você está comparando. Sempre vai ter alguém mais maduro que você e sempre vai ter alguém mais infantil que você. O importante, Iracema, é que todos nós somos importantes. Beleza, irmão? E eu quero fazer um exercício com você. Eu quero que, você olhe para quem está do seu lado esquerdo e direito e que você aplauda ele. Aplaudo significa honrar, dar suporte. Falou, Deus acredita em você e eu também. Diga para ele, olha, Deus acredita em você e eu também. Quando fazemos isso, irmãos, o que você está fazendo, Patrícia? Você está dando suporte para alguém. A pessoa estava prestes a desistir, passando um momento difícil. Eu recebi a informação de que ocorreu, ontem, e está aqui, não vou mencionar nome, mas uma pessoa entre nós passando um momento difícil na vida. E se sentindo muitas vezes sozinho. E aí o que ocorre? Alguns amigos, percebendo o momento difícil que aquela pessoa está vivendo, quando acabou o evento, estava aqui entre nós ontem, chegou no final e falou assim, vamos comer um lanchinho no shopping? Talvez aquelas pessoas nem tinham noção, ou tinham, e por isso eu vou dar um suporte para esse meu amigo. Vou chamar ele para a gente tomar um lanche. Suportar, ainda no versículo 1, que vai se misturar um pouquinho com o 3. Olha o que o 3, vamos dar uma puladinha para o 3, que eu vou continuar falando do 1, agora mergulhando um pouquinho no 3. Também, porque também Cristo fez o que, irmãos? Não agradou a si mesmo, mas ele já tocou nisso, no verso 1, quando ele diz lá, no verso 1, cadê o verso 1? E não agradar a nós mesmos. Deixa eu dizer uma coisa. Suportar os outros não é fácil. Diga para quem está pertinho de você, suportar você não é fácil. Diga para ele, você me dá trabalho. Pode falar, você me dá trabalho. Mano. Suportar a Dani, minha prima, como eu oro pelo Lincoln todos os dias. Não é fácil suportar minha prima, irmãos. Só Deus e o Lincoln para amar minha prima. Dá o suporte. Entenda que em meio a um momento de alegria, mas eu quero que você entenda o que Deus trouxe você aqui para ouvir. Primeiro, você não é o suprassumo, viu, meu irmão? Para algumas coisas você é forte, mas para muita coisa você ainda é criança e precisa andar com gente mais madura que você. Repita comigo, a Bíblia diz
que eu preciso andar com gente forte, e isso quer dizer que conhece mais, que é mais maduro do que eu. Uma mãe inteligente, que está prestes a ter um filho, vai fazer o quê? Conversar muito com quem já tem filho. Inteligência, coerência. Nunca casei, vou casar pela primeira vez. O que eu vou fazer? Antes de casar, vou conversar com quem está casado. Comecei a ter dificuldades no meu casamento, sou recém-casado. O que eu vou fazer? Conversar com gente que já passou pelo caminho que eu passei. É isso que Deus está querendo ensinar para mim e para você. Não queira fazer as coisas tudo sozinho. Você precisa de alguém que dê suporte para você. Agora, sabe o que ocorre com a maioria das pessoas? Quando estão passando por dificuldades, elas se isolam. Elas evitam. Elas se afastam, e por isso a Bíblia diz e condena que o solitário busca os seus próprios interesses e se levanta contra a verdadeira sabedoria. Versão ZL desse texto: é burrice, na hora da dificuldade, você se afastar das pessoas. Mulher, você ama seu marido? Se você perceber que ele está se afastando de todo mundo, grite socorro. Homem, se você ama sua esposa, percebeu que ela está se afastando de todo mundo, grite socorro. Você percebeu que o seu filho está se afastando dos irmãos da igreja, do MAG, das atividades, dos ministérios, grite socorro. Amém. Procure alguém para dar suporte para você. Procure alguém mais forte, mais maduro, que já vivenciou, que já passou pela fase onde os filhos foram adolescentes. Que já passou pela fase de filho começar a namorar. Que já passou muitas vezes alguns aqui que já tiveram dificuldades no casamento. Outros procurar alguém que já se divorciou. Como que você lidou com isso? O quanto doeu? Me ajuda, me socorre. Você está procurando o quê? Alguém que te dê suporte. Isso é bíblico. Por isso que a célula é algo tão poderoso e importante. Porque aqui, irmãos, a gente tem um relacionamento superficial, mas na célula todo mundo se conhece. Por isso que tem gente que não gosta de célula. Porque célula, irmãos, não é lugar para James Bond. Agente 007 não existe em célula. Por isso que tem gente que não suporta a célula. Porque na célula, meu irmão, célula é uma mini família, extensão da sua família. Todo mundo conhece seus perrengues. Todo mundo sabe que você não é o Superman em todas as áreas. Tem área que você é muito bom, mas tem área que você é um menino e uma criança ainda e que precisa de ajuda e de suporte. Voltando ainda agora na junção do capítulo, do versículo 1 com o versículo 3. Isto não é gostoso, irmãos, a gente suportar outra pessoa. Porque suportar, irmãos, eu estou segurando um peso que não é meu. Segurar o problema dos outros não é fácil. Sabe por quê? Porque o que eu quero é ser feliz. E, irmãos, às vezes você está feliz, mas vai ter que carregar, Denis, gente que não está tão bem quanto você. Isso dá trabalho, irmãos. Isso vai ter que mexer com a minha agenda. Por que algumas pessoas não querem ir para uma célula? Porque mexe com a agenda. Eu não, quero ir para casa para assistir Jornal Nacional, os melhores momentos, vale a pena ver de novo. Não quero. Eu não vou mudar minha agenda, porque para ir para uma célula precisa mudar a agenda. Para fazer discipulado tem que mudar a agenda. Para fazer discipulado, eu tenho que abrir que eu não sou o Superman. Tem gente aqui que abomina discipulado. Sabe por quê? Porque você gosta de vestir a capa do Superman. Tem gente aqui que isso não suporta. Mulher, por quê? Porque ela acha que é Mulher Maravilha. E você não é Mulher Maravilha. Você tem limitações e dificuldades. Sabe por que a maioria dos artistas se divorciam e se separam? Porque eles são vistos como gente que, porque tem fama, e porque tem dinheiro e reputação, que eles não têm problemas. Irmãos,
ter dinheiro, ter fama e ter reputação não muda o fato de que nós continuamos sendo homens limitados e que precisamos de ajuda e de socorro. Às vezes a gente pensa que aquele cara que está andando com uma BMW último tipo, com um Audi último tipo, que o carro com aquele Tesla de último tipo, a gente pensa que ele não tem problema nenhum. Vai perguntar para o Elon Musk como é que está a família dele. Pergunta lá para o Bill Gates como é que está a família dele. Pergunta para esses caras como é que está a família deles. Então o dinheiro, a fama, a reputação, os diplomas não conseguem, resolver todos os nossos problemas, porque em algumas áreas da nossa vida nós somos top 10, mas tem área na nossa vida, Marcelinho, que nós somos top meio. Não é nenhum, é meio. E por isso que a gente precisa andar com pessoas que nos deem suporte. Por que os psicólogos estão ganhando? A maioria dos psicólogos é tudo cheio da grana. Tudo rico. Por quê? Porque as pessoas estão querendo o quê? Suporte. Alguém que ouça e que oriente. A Bíblia e a igreja é algo poderoso, irmãos. Procure pessoas maduras que deem suporte para você. Mas também, agora vira o negócio, dê suporte para outras pessoas. Não seja alguém egoísta. Para mim está tudo indo bem, estou resolvendo todos os meus perrengues. Você é egoísta, e isto não agrada a Deus. Você precisa procurar pessoas que não passaram por aquilo que você já passou, e ajude elas, dê suporte, socorro, ore por elas, ande com elas. Isto não é agradável, irmãos. Repita comigo, não é gostoso. Muitas vezes, discipular alguém. E quando você quer ajudar alguém que a pessoa acha que ela não precisa de ajuda? Irmão, queria fazer um discipulado com você essa semana. Não, está tudo bem comigo, não precisa. Procura outro estrupiado, porque para mim está tudo indo bem. É uma ameba o cara que fala isso. Porque ninguém, irmãos, está bem em todas as áreas. Estar bem financeiramente não significa que você está bem no seu casamento, nos seus filhos. Mas eu olho, ainda homem, bicho que precisa de suporte. É a mesma casa. Você pergunta para a mulher, como que está a sua família? Pastor, ora por mim, está um caos. E às vezes eu vou para casa, eu acho que eu estou indo para a faixa de Gaza. Aí você pergunta para o marido, e aí, como que você está? Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. Tá tudo assim, ó. Eu me sinto Bolt, pastor. Vou dar um Bolt na sua orelha. Irmãos, como eu e você, deu para entender, não dá para eu gastar muito tempo aqui, mas deu para você entender que você não é forte em todas as áreas, que você precisa dar suporte para outras pessoas. Além de receber discipulado, você também precisa discipular alguém. Pergunta: pastor, estou discipulando meus filhos, não faz mais nada além da obrigação. Está Paulo aqui, que estava discipulando e cuidando de quem? De gentil, que não era o seu povo, não era a sua família. Alguns de nós, irmãos, estamos discipulando só nossa casa. E às vezes Deus permite que venha perrengue na nossa casa, sabe por quê? Porque nós estamos com uma atitude egoísta, a gente está olhando só para a nossa casa. Cuide da sua casa, mas também cuide da casa dos outros. Cuide da sua vida, mas também cuide da vida dos outros. Diga para o seu irmão, não é fácil suportar você, mas eu vou dar um jeito. Amém? Verso 4, vamos lá para o verso 4. Porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino. Foi escrito para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. E aqui Deus está falando com aqueles que não têm paciência e nem se sentem consolados. Você quer paciência para lidar com os perrengues da sua vida? Você quer ser consolado diante das coisas que não ocorreram do jeito que você esperava e planejava? A Bíblia está dizendo, você precisa mergulhar nas Escrituras. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Minha meditação de dia e de noite.
Irmãos, quanto eu e você mais comemos a palavra, aqui está escrito no verso 4, que à medida que eu e você vamos comendo, lendo as Escrituras, irmãos, nós vamos recebendo paciência e consolação. Nós somos consolados, Iracema, porque à medida que eu vou lendo as Escrituras, eu vou entendendo o projeto de Deus para a minha vida, para a minha cidade, para a minha nação, e isso traz para mim consolo e paciência. Quantos aqui precisam de paciência e consolo? Tem uns estouradinhos aqui, irmãos. Paciente, irmão. Então, uns estouradinhos, resposta de Deus para você: coma as Escrituras. Irmãos, eu e você precisamos ter um projeto de leitura da Bíblia. Você não pode, irmãos, passar um ano sem ter lido a Bíblia. Se não leu de Gênesis, Apocalipse, pelo menos o Novo Testamento, irmão. Insisto, Deus sabia que você não ia gostar de ler. Você está aqui para ouvir? Deus sabia que você não ia gostar de ler, que a sua agenda ia ser louca, que quando você abrisse a Bíblia você ia dormir. Você lê o Contigo, não dorme nada. Você fica no Zap, não dorme. Fica no Instagram, não dorme. Fica no Facebook, não dorme. Mas abre a Bíblia. E Deus já sabia que você ia ser assim. Aí sabe o que Deus fez? Você poderia ter nascido em 1300. Você poderia ter nascido no ano 1500. Deus coloca você para nascer numa época que tem YouTube. Que você no ponto de ônibus, que você na academia, está ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Eu vou fazer um projeto, a gente tem tanto projeto na nossa vida, irmãos. Defina um projeto de, eu vou ouvir a palavra, o Novo Testamento, esse ano inteirinho. Eu vou no ponto de ônibus, eu vou na academia, pelo menos 3 capítulos. Eu não vou dormir, eu não vou sair de casa sem guardar a tua palavra no meu coração. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Irmãos, eu converso com algumas pessoas, essa semana eu conversei com um, que misericórdia, irmão, não conhece, o cara nasceu no berço cristão, mas não conhece, irmão Toninho, nada, zero de Bíblia. Zero de Bíblia. Falei, eu vou orar por você, mas antes eu quero que você ore. Eu? Eu quero que você ore. Em pensamento? Não, filho, abra a boca e fala. Eu não ouço, não cheguei nesse nível ainda de ouvir pensamento. Eu quero ouvir você falando com o nosso Pai a respeito do seu problema. É seu Pai, esquece que eu estou aqui. Mas eu quero ver como é que você fala com o seu Pai a respeito do seu problema. Falou do Lula, do Bolsonaro, falou do Kassab, falou do Tancredo Neves, só não falou do problema dele com Deus. O que eu vi ali, Luzeni? A ausência de palavra de Deus. Senhor, a tua palavra diz. Senhor, a tua palavra falou isto. Senhor, tu prometestes na tua palavra. Eu me lembro da tua palavra, Senhor. A tua palavra guardei no meu coração. Irmãos, e a palavra de Deus promove em nós paciência, promove em nós consolo. Estou chorando, as lágrimas ainda caem dos nossos olhos. Lembra lá a voz da verdade? Desafiando os nossos sentimentos. Choramos, e vai lá a música lá. Então, irmãos, a lágrima está caindo aqui, mas eu me lembro, Senhor, tu velas pela tua palavra, lembra da tua palavra, tu disseste, Senhor, se tu fizestes isso na vida de Mateus, tu fizestes isso na vida de Paulo, tu fizestes isso na vida de Pedro, quem sou eu para me comparar com eles? Mas, Senhor, como barro nas mãos do oleiro, ouvimos ontem, como barro nas mãos do oleiro, Senhor, eu peço, levanta-te e faz também, como fizestes na vida de Pedro, como fizestes na vida de Timóteo, como fizestes, Senhor, na vida de Davi, como fizeste na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Senhor, faz também na minha vida. Palavra de Deus, vamos aplaudir a palavra de Deus. Repita comigo, quanto mais
eu medito na palavra, mas eu sou paciente e consolado. Amém? Verso 7. Diz lá, insisto novamente, irmãos, eu gostaria de pegar versículo por versículo, mas aí nós vamos ficar em Romanos 10 anos, então não dá. A gente pega um capítulo, depois você estuda na sua casa melhor, mas eu quero assim só pincelar alguns. Eu insisto novamente, às vezes a gente na nossa casa, a gente leu o versículo 1 e passou batido. Olha quanta coisa eu falei do versículo 1 e do versículo 3. Vamos lá, aqui o verso, e falei do 4, e agora vamos para o verso 7. Diz lá, portanto, em algumas versões, recebei, em outras versões, aceitai, outras versões, acolhei, eu gosto mais dessa, acolhei uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a sua glória. Irmãos, nós precisamos ser pessoas acolhedoras. Está apontando novamente, irmãos, se tem gente que vai ser recebido como general no céu, são anfitriões de célula. Sabe por quê, irmãos? Porque só quem é anfitrião sabe o que é ser um acolhedor. Acolho gente que eu conheço, que eu não conheço. Nem conheço esse cara, foi outro que convidou. Mas a minha casa é uma casa acolhedora. Eu recebo na minha casa gente boa e gente ruim. Eu recebo na minha casa gente forte e gente fraco. Sabe por quê? Porque a minha casa é acolhedora. A igreja primitiva só vivia nas casas. Eles não tinham acesso ao templo. Então, irmãos, nós precisamos ser pessoas acolhedoras, que a gente acolhe todo mundo aqui. Meu filho entrou lá, que parece que nós tivemos que fazer uma alteração no site, no Google, sei lá. Aí perguntaram lá se a nossa igreja é inclusiva ou não. Eu falei, eita, nós, dá uma olhada aí nas grandes igrejas aí sérias, o que é esse negócio aí, se a gente pode colocar que é ou não. Eu falei, pai, as igrejas que a gente conhece, que para você é séria, elas não escreveram nada. Eu falei, então também não escreve nada. Porque nós somos acolhedores. O que é o acolhedor? Irmãos, se o bandido... E tem bandido aqui, viu? Sabia que tem bandido que frequenta a nossa igreja? Tem. Eu conheço, já veio falar comigo. Que de vez em quando bate umas fraquezas e ele pega uns negocinhos. Por isso, cuidado com a sua bolsa, irmã. E eu não estou brincando, não. Tem aqui mesmo. Tem uns irmãos aqui que de vez em quando dá uma cheiradinha, irmãos. Está cheirando. Meu cachorro gosta de cheirar, mas tem uns irmãos que cheiram outra coisa. Está aqui com a gente. Tem uns irmãos meio mamadinhos aqui entre nós. Mas nós somos uma igreja acolhedora. Tem uns irmãos aí que a gente não sabe se é Coca-Cola ou é Fanta. Mas para a gente não importa, sendo Coca-Cola ou Fanta, sendo homossexual ou não, na nossa igreja será amado, honrado e respeitado. Nós acabamos de fazer um banheiro aqui, sabe por quê? Porque se aparecer um travesti aqui, ele será extremamente amado, acolhido e respeitado e valorizado entre nós. Não significa que nós deixamos de chamar o homossexualismo de pecado. O homossexualismo continua sendo pecado. Roubar continua sendo pecado. Mentir continua sendo pecado. Adultério continua sendo pecado. Mas isso não significa que nós nos afastamos deles. Não, pelo contrário. Vem com a gente. Porque a qualquer momento, o Cristo que habita em nós vai encontrar e mudar a sua história. Ponto. Mas vai ser entre nós. Amado, acolhido. Nós acolhemos a todos. Acolhemos a todos. Não significa que nós deixamos de chamar aquilo de pecado. Que tem um monte de igreja que já não chama aquilo de pecado. Nós não atualizamos as Escrituras. Nós nos atualizamos às Escrituras. Nós é que nos atualizamos, não a Escritura. A Escritura continua chamando mentira de pecado, roubo de pecado, e o homossexualismo de pecado. Pastor, o que eu faço? Eu sinto uma vontade, uma atração. Irmão, eu também tenho um monte de atração que eu digo para minha carne, não vou fazer isso porque a Bíblia diz que isso é pecado e eu nasci para glorificar a Deus. Temos atrações diferentes, mas continua sendo pecado. Tem homem que é tentado por mulher,
Tem homem que por causa da sua história é tentado por outro homem. Mas tanto aquele homem que é tentado por outra mulher, e se sair com outra mulher, cometeu o pecado de fornicação e adultério, também aquele homem que está sendo tentado por um outro homem, se sair, cometeu o pecado, e se não se arrepender, vai para o inferno. Não importa se eu encontrei uma igreja que aceite, eu não me importo se você encontrou uma igreja que aceite, eu quero saber se Deus aceita este pecado. Deus não está à procura de homens perfeitos, mas Deus está à procura de pessoas que dizem: Senhor, começa uma boa obra dentro de mim. Arranca aquilo que eu desejo, que eu tenho vontade, que não agrada a Ti. Senhor, se a Tua palavra não tem isso para mim, Senhor, remove esse desejo e essa vontade. Amém, irmãos? Eu falo isso, não é querendo novos seguidores e ampliar o tamanho da sua igreja. Eu um dia vou dar conta diante de Deus. Eu não vim aqui, eu amo cada um de vocês, mas eu não vim aqui para agradar você. Eu vim aqui para falar o que Deus fala a seu e ao meu respeito. Você entende? Eu quero ser tido não só como um pai, porque existem pais omissos e que vão responder diante de Deus. Eu quero ser um pai responsável, que fala aquilo que Deus fala a seu respeito. É mais fácil muitas vezes, irmãos, a gente querer mudar os nossos conceitos. Não. Eu não posso mudar os meus conceitos, porque a palavra de Deus é imutável. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Pastor, e quer dizer que, e lá na minha empresa eu posso contratar alguém que é homossexual? Pode não, você deve, filho, traz para perto. Eu uma vez peguei uma funcionária minha me roubando, literalmente, irmãos. Me roubando. Foi pega no flagrante, não é no flagrante. Não é porque ela confessou, não, é porque foi pega no flagrante. E o que eu fiz? Demiti ela? Não, ela pediu demissão. Falei: se você não rasgar essa carta, eu vou na polícia. Mostrar tudo o que eu achei que você fez com a minha empresa e comigo. Falei: o que você quer que eu faça? Eu quero que você continue trabalhando comigo. Porque se você está ruim assim, aqui perto de mim, você será pior longe de mim. Deus vai me usar para mudar a história da sua vida e da sua casa e sua família. E a minha alegria foi estar no dia do casamento dela. E hoje trabalha em uma multinacional e ela tem uma dívida de gratidão a Deus pela minha vida. Porque no momento que ela mais, quando eu vi o pecado dela aflora, ao invés de expulsar, eu trouxe para perto e disse: eu vou dar suporte para você. Amém, irmão? Não é afastar, é trazer para perto. Beleza? E caminhando para o final aqui enquanto a banda sobe. Olha que coisa poderosa, não vai dar tempo de eu trabalhar aqui. Primeiro, nós passamos aí na questão de Cristo sentir injúrias. Eu não vou fazer as coisas na pressa, não. Semana que vem eu continuo, porque senão a gente vai trabalhar e tem coisas tão importantes a respeito de injúria, irmãos. Alguns de nós, voltando aqui, qual é o versículo que fala de injúrias? Cadê? Qual é o do injúria, enquanto a banda sobe aqui, eu vou falar só do injúria. Cadê o versículo que fala de injúria? Injúria, irmão, você está aí com a sua Bíblia? Não é o verso 4, é o verso 7? Cadê tanta página que eu já até me perdi aqui? Página 5. Olha a sua Bíblia aí, irmão, onde é que fala de injúria? Deixa eu olhar para o texto aqui, vai lá. Grande. Verso 3. Sobre mim caíram as injúrias. Porque também, verso 3, porque também Cristo não agradou-se a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram o quê? As injúrias dos que te injuriavam. O que é injúria, irmãos? É tirar a honra de alguém, é falar mal, é desonrar alguém. Sabe o que ocorre? O que Deus está querendo ensinar para mim e para você? Que quando alguém tirar a sua honra e seu respeito, que falarem mal a seu respeito, Márcio, de forma que a sua reputação caia por terra. Jesus está dizendo assim: isso ocorreu comigo, e sabe o que eu fiz? Eu os amei. E a gente tem um monte de gente na igreja, que quando a gente sabe que falaram mal da gente, que falaram, muitos aqui, irmãos, não vou falar que estão aqui, que senão,
Alguns vão catar no culto e falar assim, pastor, fui eu, o senhor ficou sabendo? Aí eu nem estava sabendo dele, e aí agora eu descobri que ele. Tem um monte de gente, irmãos, que eu sei, que Deus me mostrou, eu vi, falando mal de mim, mas falando coisas absurdas. E sabe o que eu fiz? Eu trouxe para perto, amei e levei na minha casa e servi o melhor. Irmãos, ou eu vivo o cristianismo, ou nós estamos brincando de casa de espetáculo aqui. Mas a gente não consegue suportar quando a gente ouve que o David falou mal a meu respeito. E daí, o que eu tenho que fazer quando eu fiquei sabendo que o líder do ministério de louvor da comunidade está falando mal a meu respeito? O que eu tenho que fazer? Amá-lo, orar por ele e trazer ele para perto. Cristianismo, irmãos, é ir na contramão. Mas a gente não consegue amar nem o amigo, o que dirá do inimigo. A gente não consegue, irmãos, amar o amigo que pisou na bola. Repita comigo assim, muitas vezes. Eu tenho dificuldade de amar amigos meus que pisam na bola comigo. O que dirá do que eu quero fazer com os meus inimigos? Vamos amar de verdade, irmãos. Eu sei o que é falarem mal de mim e vir me beijar e me abraçar, e a pessoa não sabe que eu sei, mas eu me lembro de Jesus, que olhou para Judas e disse: aqui viestes, meu amigo. Você pode não ter muitos amigos, mas você deve ser amigo de muitos, entendeu? Repita comigo, talvez eu não tenha muitos amigos, gente que esteja disposta a me suportar, mas eu preciso ser suporte e amigo de muitos. Você entendeu o que Deus está querendo colocar? Irmãos, ou eu venho pregar o evangelho de verdade, que não agrada a gente, mas agrada a Deus. Eu vou construir minha vida em Ti. É isso que a gente precisa fazer, irmãos. Ou a gente constrói a nossa vida em Deus. Senhor, eu estou sabendo que a Maria fez, eu estou sabendo que ela falou, mas eu vou amar. Que é que Deus falou conosco, irmãos, que eu preciso dar suporte e suportar alguém. Preciso dar suporte para alguém. Eu preciso discipular e também entender que eu também preciso ser discipulado. Eu, pastor, irmãos, nascido na gema, fico correndo atrás de gente para cuidar de mim, porque eu preciso de cuidados. Como a Bíblia, tenho 2 mestrados em teologia, 2 mestrados, e eu falo com profundo temor e tremor, eu preciso de cuidados. Tem gente, irmãos, que não tem o conhecimento que o estudo me deu, mas tem vivência em Deus e um relacionamento com Deus em algumas áreas que eu preciso que eles me deem um suporte, uma ajuda, um socorro. Eu preciso dar suporte, discipular alguém, e eu também preciso discipular alguém. E às vezes, insisto novamente, às vezes Deus permite alguns perrengues na sua casa. Sabe por quê? Deus permitiu a perseguição em Jerusalém, porque estava tão gostoso, tão gostoso, tão gostoso, tão gostoso de Jerusalém, que aí sabe o que ocorre? O povo não queria sair de Jerusalém, aí Deus manda a perseguição e espalha todo mundo. Então deixa eu dizer uma coisa, cuide da sua casa, cuide da sua família, mas também cuide da família dos outros, dê suporte para os outros, ligue para as pessoas, acolha pessoas na sua casa, acolha, ligue, ore, visite no hospital. Você não precisa de carteirinha de pastor, irmão. A minha carteirinha de pastor mais me atrapalha do que me ajuda. Não chego lá no Santa Marcelina, eu nem levo carteirinha mais lá, que as freiras olham para mim e carteirinha não vai entrar.
Ou quando me libera, aquelas abençoas, eu amo as freiras. Eu como pastor tenho 1 hora para visitar no horário religioso. Aí sabe o que elas fazem? Elas pegam minha carteirinha e ficam lá cozinhando a minha carteirinha. Aí quando está faltando 5 minutos para acabar a minha 1 hora de visita, eu falo, pastor, pode subir. Aí o elevador tem uma fila gigante. Quando eu chego lá, a menina da UTI, ó, pastor, tem que ser rápido, seu tempo já acabou. Falei, vai falar com a freira que me ficou cozinhando lá embaixo. Então minha carteirinha, você não precisa de carteirinha, sabe o que você precisa? De um coração apaixonado pela pessoa que está lá no hospital, internado ou em casa. Muda só, isso dá trabalho, irmãos. Ó, mas a Bíblia diz que eu não posso agradar a mim mesmo, eu preciso agradar os outros. Nós vamos receber daqui a pouquinho um desafio de trazer roupa lá. Puxa, mas essa roupa, irmãos, olha lá para a sua casa. Nós vamos, ó, essa roupa que eu gosto tanto dela. Usei uma vez na vida, há 15 anos atrás, mas eu gosto tanto dela. Deixe de ser egoísta. E abençoe outras pessoas também. Não, quando emagrecer eu vou entrar. Irmão, você está tentando emagrecer há 15 anos. Às vezes é esse passo de fé que você vai dar tudo, que aí Deus vai emagrecer você. Aquele tênis. Não, irmão, a gente precisa agradar os outros. Deus falou com você nesta manhã? Coloque as suas 2 mãos no seu coração, enquanto só eles cantam. Que prazer em ter você aqui em nosso culto, assistindo ainda aqui online, mas há uma alegria tão grande no nosso coração em ter a sua participação neste nosso culto. E eu queria te fazer um convite. Você que sentiu a graça do Senhor atrair o seu coração, quero convidar você a aprofundar ainda mais esse seu contato e conhecer ainda mais deste evangelho poderoso e salvador. E você vai estar vendo aí os nossos contatos, o QR Code, para você ter os nossos contatos e mandar uma mensagem dizendo que você quer conhecer mais deste evangelho da graça poderosa do Senhor. E também você que estava distante, mas a graça do Senhor está atraindo você, a palavra do Senhor tocou no seu coração e você quer se reconciliar com o Senhor Jesus, também mande uma mensagem, coloque o seu celular aí nesse QR Code, mande pra gente uma mensagem dizendo, olha, eu quero voltar, eu quero caminhar com Jesus novamente e nós vamos fazer um contato com você. E você também que já tem ouvido esta mensagem na sua casa e se decidiu, eu quero descer as águas do batismo, eu quero confessar publicamente que Jesus é o Senhor da minha vida, eu quero experimentar algo novo de Deus para minha vida. Você também nos mande uma mensagem e eu tenho certeza que aquele que começou uma boa obra em você, ele vai aperfeiçoar. Conte com a gente, a família, a comunidade da Graça em São Mateus está aqui para te servir. Um beijo grande, até a próxima mensagem, até mais, tchau, tchau.